Bom dia, minha filha Cristina. Shalom, minha querida. Tudo bem por aí? Bom dia, Márcia. Shalom, filha. Tudo bem por aí? Glória a Deus. Eulânia. Bom dia, Eulânia. Tudo bem, Eulânia? Shalom, glória a Deus. Tadinho, espirrando aí. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Vamos compartilhar o nosso vídeo, queridos? Pega a água, por favor. Minhas meninas de Taubaté, bom dia. Irmão Antônio, irmã Durvalina, bom dia. Mara, bom dia. Shalom para vocês. Doroteia, bom dia. Shalom. Glória a Deus. E meu povo tá chegando. Glória a Deus. Deixa eu ver para quem que eu não falei mais. Quem que eu não falei bom dia aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Fátima e Luciano, bom dia. Shalom para vocês aí, queridos.
de Jesus, amém? Pastor Paulo vai estar orando. Bom dia, irmã Geralda. Bom dia, irmão Alídio. Valdir, bom dia. Shalom para vocês também. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, shalom. Obrigado por nos permitir entrar na tua casa mais essa manhã. Estica os seus braços, amém? Faça um movimento, tua cabeça, sabe? Ativa o seu cérebro, para que nós possamos falar com o Pai. Vamos fazer de novo? Vamos? Ó, estica os braços, mexe com a tua cabeça, meu pro lado do meu lado esquerdo, depois pro meu lado direito, entendeu? Para frente, para trás. Respira fundo assim, ó. De novo, mais uma vez só. É a maneira que nós temos para nós ativarmos nossos cérebros, né? Para nós podermos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por o Senhor ter cuidado de nós essa noite e por nos dar mais um dia na nossa vida. Um dia maravilhoso. Coloque então, Senhor Deus, as tuas mãos, Senhor Deus, que abra todas as portas que nós precisamos no dia de hoje. Mas para isso, ó Deus, nós ligamos nosso espírito ao teu espírito. Nós ligamos, Senhor Deus, Pai, o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo, para que nós possamos comer e viver o melhor dessa terra. Comer e viver o melhor dessa terra. Para que nós possamos estar sempre na presença do Pai, estar sempre na presença tua, meu Deus. Nos enche da tua sabedoria, do teu entendimento. Nos dê direcionamento para o dia de hoje, Pai. Que nós façamos tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que, Senhor Deus, o Senhor tem para nós no dia de hoje. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Por isso, Senhor Deus, eu peço, Pai, por cada vida que está enferma, baixa um pouquinho. Por cada vida que está enferma, por cada vida, Senhor Deus, Pai, que precisa de cura nesse momento, vidas que precisam de libertação, vidas, Senhor Deus, agora, Pai, que não sabe o que fazer no dia de hoje, mas o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso norte. Então coloca, Pai, as tuas mãos sobre nós agora, Pai. Coloca, Senhor Deus, as tuas mãos, Senhor Deus, agora. Nos guie, Senhor Deus. Nos dê o melhor direcionamento para nossas vidas. Eu quero te agradecer, Pai, porque pelo alimento que o Senhor já proveu em nossas mesas, pela saúde que nós temos, por tudo, Papai, pelo ar que nos abriga, pela cama, Senhor Deus, que nos recebeu nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus. Só quero te agradecer. Eu quero que esteja em mim um espírito de gratidão sobre ti. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já está dando o melhor direcionamento ao presidente, ao governador do estado, ao prefeito, aos vereadores, para que possam governar bem a nossa terra, a cidade, o estado, o país onde nós vivemos, para que nós possamos, segundo, Papai, a Tua Palavra, ter uma vida quieta e sossegada. E a Tua Palavra nos ensina, Senhor Deus, a interceder por essas vidas, Papai, para que nós possamos comer os melhores frutos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada vida que está nessa live. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Isaías 66 diz assim: assim diz o Senhor, o céu e a terra é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este,
aflito e abatido do espírito, e treme da minha alma, da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo, como estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e ninguém escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós os que temeis, vós irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivessem de parto, deu à luz, antes que viessem as dores, nasceu um menino, que jamais ouviu tal coisa. Quem viu estas coisas semelhantes? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu não faço nascer, fecharei a madre? Diz Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós, todos os que me amais, exultai com ela e todos os que por ela pranteastes, para que me mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que segueis e vos deleiteis com abundância na sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre elas a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós ouvireis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá e em fogo, e os seus servos com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com as suas espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e os purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, de que comem carne de porco, coisas abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras, os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Eles virão e contemplarão a minha glória. Porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, e a Tubal e a Jovã,
até a terra do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos e liteiras, sobre as mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as ofertas de manjares e vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova e a outra de um sábado para outro, virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens e prevaricarão contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Amém? Então aqui Isaías 66, nós terminamos hoje o livro de Isaías, né? Aqui ele fala assim da vinda do Senhor, ele fala aqui dos povos que andam em pecado, daqueles que acham, que falam assim, eu acho que Deus não julgaria dessa forma, eu acho que Deus não faria isso. Esse achismo não existe dentro da palavra de Deus. Então vamos nos colocar diante do Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Pastor Anilson. Glória a Deus. Irmão Jurandir, irmã Nilce, bom dia, shalom para vocês. Quem mais está por aí? Eliane Sena, bom dia, shalom. Vandinha, bom dia, Wanda, shalom, minha querida. Quem mais? Vamos lá. Marcelo do irmã Kiko Aparecida, irmão Didi, bom dia, shalom. Marcelo do Kiko, bom dia, shalom, querido. Quem mais está por aí? Irmã Francisca, que é a Luísa de Jesus, bom dia, shalom, glória a Deus, glória a Jesus, bom dia, amém, queridos? Hoje nós estamos aí mais um dia. Irmão Leandro, irmão Lelê, bom dia, shalom, querido, glória a Deus, amém? Hoje nós estamos aí no nosso 4º degrau, né, para a escadaria do sucesso, amém? Se queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, tem alguns pontos que nós precisamos nos atentar para isso, algumas atitudes que temos que tomar, e muitas vezes nós temos também que correr riscos. Então, hoje eu quero falar do 4º degrau nosso, que será: não tenha medo de correr riscos. Amém? Então, esse é o nosso 4º degrau. Nós falamos no 1º degrau, né? Tem alguém no sofá? Dá uma olhada aí. Só o Marcelo. Continua. Apareceu ele aqui, saiu. Continua. Sucesso e reclamação não combinam, lembra? 1º degrau que nós falamos. O 2º degrau, o tempo é precioso. Aprendemos, né, sobre o nosso tempo, não gastar nosso tempo à toa. 3º, ninguém anda para frente olhando para trás. E no 4º, não tenha medo de correr riscos, que é o que nós vamos falar hoje, amém? Mas antes disso, eu quero falar para você que ainda não se inscreveu no meu canal, Comunidade Apostólica Novo de Deus. Entra lá no nosso canal, queridos, se inscreva, ativa o sininho, curte, dá o like lá, compartilha, amém? Precisamos chegar a 1000 inscritos para nós conseguirmos fazer a live pelo YouTube. Ok? Se cada um aí apresentar para 10, rapidinho nós chega lá a 1000 inscritos, amém? E aí, se você quiser assistir os outros degraus que você perdeu, entra lá no nosso vídeo, no nosso YouTube, lá no canal, que lá tá todos os vídeos postados. Termina a live, algumas horas depois já caiu no YouTube, ok?
Glória a Deus. Quando você compartilha, o YouTube entende que aquilo é importante e ele acaba mostrando mais, amém? Algumas pessoas estiveram compartilhando mais a semana passada. Toda vez que a gente abriu o YouTube já aparecia a live lá, ok? Então, compartilha a nossa live, compartilha aí o nosso canal, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, uma das formas mais eficazes de garantir que você não vai sair do lugar é ter medo de arriscar. A única forma, uma forma eficaz que garante que você não sai do lugar, então é você ter medo de arriscar. Quando você tem medo, você vai ficar paralisado. Amém? Então não é errado querer estar dentro de uma margem de segurança, né? Mas quando isso daí significa, né, se esconder na sua zona de conforto e evitar correr riscos, né? E é preocupante. Isso é preocupante. Então, pega água, por favor. Esperar ter garantias palpáveis, né, de que algo vai dar certo, pode fazer você perder tempo e pode fazer você perder uma grande oportunidade na sua vida, uma oportunidade preciosa, certo? Então, queridos, quando eu espero uma garantia, que eu quero ter uma garantia para me arriscar, se eu não tiver uma garantia, eu não vou, e às vezes você está perdendo uma grande oportunidade. Então, o risco, ele é basicamente a possibilidade de algo ruim acontecer. Então, por causa disso, dá para entender por que razão muitas vezes o ser humano ele evitaria correr um risco, certo? Muitas vezes o ser humano ele evita de correr um risco porque ele não quer perder. Ele evita de correr um risco, né? De sofrer algo ruim. Então, por isso que muitas vezes não se arrisca, não vai. Então, quem em sã consciência, né, vai querer se abrir para a chance de alguma coisa dar errado? Mas a história, queridos, ela nos mostra algo diferente. Ela nos mostra que as maiores vitórias, né, os maiores sucessos, eles foram obtidos quando os maiores riscos foram enfrentados. Simplesmente porque heróis se concentraram nos resultados que eles queriam alcançar e não nos riscos que ele iria sofrer, que ele poderia sofrer, porque muitas vezes ele poderia e não sofreu. Você está entendendo? Então, muitas vezes o medo de correr um risco, né, nos impede de alcançar algo grande, nos impede de alcançar o sucesso nosso. Então, por medo de arriscar, por medo de perder, por medo de passar por alguma coisa ruim, nós não arriscamos, né? E isso acabamos perdendo uma oportunidade. Davi, vamos falar aí, Davi, né? Na passagem bíblica que nós vemos lá em Samuel, Davi era um rapaz muito jovem. Davi era um menino. Davi era um pastor de ovelhas, sem treinamento nenhum de guerra. Davi não tinha sido treinado para a guerra. Ele era o caçulinha e seus irmãos eram soldados fortes do exército de Israel. Se comparar Davi com os irmãos, Davi não tinha porte físico para ser um guerreiro, né? E um dia, seu pai mandou ele levar comida, né? Um dia, o pai de Davi pede para que ele vá levar comida e ver como estavam os seus irmãos naquela batalha. Pois o exército que estava ali estava assim, acampado na estrada da cidade, bem na estrada, e o risco de ataques estava debaixo dos riscos de ataques do inimigo. E uma guerra estava pronta para explodir naquele momento. E a família estava ali sem notícias dos filhos, estava sem notícia de ninguém. Então ele obedeceu o pai dele, ele foi até lá, ele foi ver a situação
foi lá levar comida, olha para você ver. O risco era grande e o pai manda que Davi fosse levar a comida lá. Quando ele chega lá, ele vê uma cena absurda. Ele vê um exército inteiro tremendo de medo. Um guerreiro gigante, muito maior do que qualquer pessoa normal, né? Um guerreiro forte. Aparentemente, olhando para aquele guerreiro, ele era invencível. E Golias, o nome desse guerreiro era Golias. E ele gritava barbaridades contra Israel e principalmente contra o Deus de Israel. Ele ridicularizava, ele afrontava, ele desafiava ao combate. Quem é que teria coragem de encarar aquele desafio contra um homem tão grande e tão forte? Quem que arriscaria a sua própria vida para enfrentar aquele homem como ninguém jamais tinha visto um homem daquele? Então os soldados de Israel estavam apavorados. E o próprio rei de Israel também estava apavorado. A situação parecia que não tinha uma saída. A situação ali parecia que não tinha uma solução. Que eles estavam perdidos. O fim ali estava próximo de todos eles. Aí o pequeno Davi, né, ouviu aquelas barbaridades ditas por aquele homem gigante. E como todos também ouviram, mas em vez daquela situação causar em Davi o medo que causou naqueles homens, o que moveu dentro de Davi foi a revolta. Davi se revoltou com aquilo. E como aquele gigante ousava afrontar o exército do Deus vivo, né? Ele começou a colocar aquilo. Como que esse homem vem afrontar o exército do Deus vivo? Como que ele pode? E começou a se revoltar com aquilo. Em vez de ele olhar para ele, né? Se ver um homem tão pequeno, certo? Um homem tão minúsculo, ele simplesmente, né? Ele prestou atenção à dificuldade e ao perigo. Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Ele não olhou ali para o tamanho daquele homem. Ele sabia que tinha uma dificuldade, sabia que tinha um perigo, mas ele também sabia que ele tinha um Deus todo-poderoso, como eu e você temos um Deus que está à frente de qualquer batalha. Um Deus muito maior do que qualquer gigante. Um Deus muito maior do que qualquer problema. E ele prestou atenção no que deveria ser feito, né? Então a única saída possível ali, já que a guerra estava declarada, era matar ou morrer. E ele sabia que o gigante deveria ser morto, certo? Ele não esperou por ninguém, queridos. Davi, ele tinha uma palavra que o impulsionou. Ele sabia quem era o Deus dele, ele confiava no Deus dele, ele sabia que o Deus dele poderia dar vitória, e ele ouviu algo do rei. O rei ofereceu que quem conseguisse matar aquele gigante, ele daria a sua filha em casamento e ia reinar com ele. E Davi, o sonho de Davi era estar no trono. Davi falou: opa, aí está a oportunidade. Se eu matar aquele rei, eu caso com a princesa. Se eu casar com a princesa, eu sou um príncipe. Olha a cabeça de Davi. Ele viu uma oportunidade diante de uma batalha muito grande. Às vezes os riscos são grandes. Ele viu o risco dele morrer, mas ali também ele viu a oportunidade que ele teria de mudar a tua história. Como ele mudou a tua história. Alguns riscos são oportunidades para mudar a nossa história. São apenas riscos. Pode não acontecer, mas são riscos. Mas muitas vezes temos que enfrentar os riscos. Ele não olhou para os soldados esperando que alguém se adiantasse. Ele não pediu ajuda para o rei. Tanto que o rei quis até colocar uma armadura nele que nem serviu nele e que ia acabar atrapalhando ele. Ele resolveu ir sem a armadura. Então, o rei é que mandou chamá-lo quando soube
que ele estava disposto a lutar contra o terrível inimigo. Ele se colocou à disposição para destruir Golias. A reação daquele rei, queridos, poderia ter causado mais medo ainda em Davi. Primeiro, ele falou para Davi, que era um menino ainda, que ele não poderia lutar contra o gigante, porque Golias era um guerreiro experiente e Davi apenas um moleque. Mas Davi ele não se intimidou com isso. Ele respondeu que já tinha vencido um leão, que já tinha vencido um urso, e ele sabia que Deus o ajudaria a vencer o gigante da mesma maneira. Olha para você ver. Ele estava no pasto, né? Ali no pasto ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões, ele enfrentou gigantes. Você está entendendo? E Davi, ele não teve medo. Davi, de forma nenhuma, ele teve medo de enfrentar a batalha. Wilson, shalom, querido. Bom dia, Wilson. Então, ele enfrentou aquela situação. Ele não teve medo disso. Márcia, bom dia, shalom. Márcia Pereira. Amém? Então, a reação do rei causou ainda mais medo em Davi. Mas Davi, ele sabia quem ele era. E ele sabia muito bem quem era o Deus dele. Então, queridos, convenhamos aqui, o ataque de um animal selvagem, irracional, não pode ser comparado com uma batalha contra um guerreiro treinado e um guerreiro bem armado. Não pode ser comparado. O fato dele ter matado esses animais sozinho, né, não o habilitava a guerrear contra um soldado. Mas a gente sabe o que fez ele vencer. O que fez ele vencer esses animais foi a confiança que ele tinha em Deus e a sua fé, que dava a ele uma coragem para correr o risco necessário, o risco que fosse que ter que correr, ele tinha coragem para isso, porque ele tinha muita fé e ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia o resultado que ele queria e ele sabia que Deus estava com ele. Então, logo, ele não deixou de entrar na sua mente nenhuma forma de eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar, é melhor eu não entrar nessa batalha. Nenhum momento entrou isso na cabeça de Davi, por causa dele saber quem era o Deus que estava à frente. Então o rei Saul concordou em deixar aquele garotinho, aquele moleque lutar, né? Mas exigiu que ele usasse a sua armadura. Mas aquela armadura era feita para um soldado adulto, não para um moleque como ele, uma criança, né? Um soldado adulto, um soldado forte, treinado. Davi não sabia nem vestir armadura. Então quando ele colocou aquela armadura, Davi não conseguiu andar. A armadura mostrava para ele a sua condição de jovem e um jovem fraco. Ela o lembrava da sua desvantagem, né? O que poderia despertar o medo. Mostrava para ele o quão pequeno ele era. Mostrava para ele o quão fraco ele era. Não conseguia levantar a perna para mudar o passo, de tão pesada aquela armadura. Então mostrava para ele uma fraqueza. Então, sem pensar duas vezes, Davi tirou aquela armadura. E a sua proteção era a sua fé. Sua proteção era a fé que ele tinha no seu Deus. Aprenda isso, queridos. A certeza, ela te protege. Quando você tem certeza, a proteção ela vem. O medo, ele desampara. O medo, ele desanima. O medo nos paralisa. O medo não te deixa seguir em frente. É o que tem dentro de você que garante a sua segurança. É o que tem dentro de você que garante a sua ousadia. Não as condições externas, não aquilo que você vê à tua volta. Não são as circunstâncias que você está vendo que vai garantir
a sua vitória, que vai garantir a sua segurança. Permanecer na sua zona de conforto pode parecer muito tentador. Afinal de contas, né? Você conhece a sua zona de conforto. Permanecer nela pode não deixar você subir os degraus, viu? Embrenhar-se pelo desconhecido é assustador. Se arriscar é assustador. Mas a princípio, queridos, é a única maneira de alcançar os resultados que você não teve ainda. Resultados grandes, resultados que você está esperando e que você ainda não teve. A única forma é se arriscando. Afinal de contas, para alcançar o sucesso e permanecer nele, é preciso você fazer o que você nunca fez. Se você quer alcançar o sucesso, se você quer, alcançar um resultado maior, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. E isso é um risco. Mas isso não significa também você cometer loucuras. Espera aí. Isso não significa você colocar os seus negócios e a sua vida na linha do trem. E o trem está chegando e você ia pular à frente. Isso não significa. Existem dois tipos de risco. O risco emocional e o risco racional. Arriscar-se motivado por seu coração é a garantia de você se espatifar lá na frente. Mais cedo ou mais tarde você se quebra, né? Quem se guia pelo seu coração não calcula e não planeja, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, arrisca, né? Com o coração, você arrisca e espera pela sorte. Já se arriscar motivado pela razão, é garantia de sucesso. Não se arrisque pela emoção, se arrisque com a razão. Duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo movimento de risco, queridos. Num jogo de negócios, as duas pessoas podem se arriscar, mas o resultado vai depender diretamente da motivação interior que as levou aquelas pessoas a tomar as decisões. O que mantém, O que mantém a sua força, o que mantém a confiança para você nadar contra a correnteza e você alcançar o que ninguém mais alcançou, é a sua fé. É a sua fé que te faz manter isso. A certeza racional do resultado que você espera é a sua fé. Então isso nenhuma emoção pode trazer. O segredo de arriscar motivado pela razão é andar sempre no limite máximo da sua fé, daquilo que você crê que deve fazer. Então, há uma frase de autoria de um norte-americano chamado Helen Keller, que explica isso muito bem. Ele diz assim, nunca se pode concordar em rastejar quando o seu impulso é voar. Olha, que forte! Nunca concorde em se rastejar quando o seu impulso é voar. Leandro, bom dia. Já falei para você bom dia, hein, Leandro? Shalom, querido. Então não aceite estar rastejando quando você pode voar, né? Ou seja, se você tem fé para voar, então não rasteje. Quem tem fé para voar não vai rastejar. Então, para entender, queridos, melhor, imagina aí um agricultor, que deseja cultivar uma área maior de terra, mas ainda ele não tem os recursos necessários. E se ele tiver medo de arriscar, ele vai pensar assim, puxa, eu não tenho como realizar esse sonho agora. É impossível. Então é melhor ficar plantando nesse pedacinho de terra que eu tenho do que arriscar. Pelo menos isso eu consigo fazer. E ele nem tentaria nada, ele nem vai lá e não tenta, né? Tem mais alguém chegando aí? Deixa eu ver quem está por aí.
Leta Benigna, bom dia. Shalom, Leta. Então, a pessoa vai lá e nem tenta, não é verdade? Então, porém, se ele resolver se arriscar emocionalmente, o seu pensamento vai ser, eu vou aumentar a minha plantação. Eu vou arriscar porque daí eu aumento, eu não quero nem saber. Eu vou pegar essas sementes aqui, eu vou caminhar por um pedaço maior de terra, eu vou jogar lá, de qualquer jeito, em qualquer lugar, qualquer dia, e esperar que cresça. Quando ele pensa dessa forma, né, ele não tem como dar certo, porque ele pensou errado. Ele pensou de qualquer forma, ele não se programou, ele não se preparou. Mas se ele se arriscar racionalmente, né, o seu pensamento vai ser assim, eu quero plantar em uma área maior, então eu vou fazer aí de tudo para descobrir como viabilizar o meu sonho. Eu vou fazer... Moni Fortunato, bom dia, querida, shalom. Eu vou fazer aí um cálculo, vou ver como que eu faço para preparar essa terra, né, melhorar essa terra, e vou plantar numa área maior. Isso é pensar racionalmente. Ele não pensa que é impossível. Ainda que pareça possível nesse exato momento, mas você pode pesquisar, você pode planejar e você pode descobrir uma maneira de viabilizar o seu projeto de expansão, o seu projeto para você crescer e descobrir aí uma maneira mais certa de você arriscar ali, você está entendendo? Então, correr o risco, queridos, é essencialmente se libertar do medo do fracasso. É agir, ainda que você sinta medo, mas você tem atitude, né? Porque o medo não vai te controlar mais, você não vai permitir isso. Isso é absolutamente necessário se você deseja alcançar o sucesso. Quem tem medo de arriscar pensa muito mais no fracasso do que no sucesso. Sim, quem tem medo de arriscar pensa muito mais no fracasso do que o sucesso. O pastor acabou de falar isso aí. Frase do pastor Paulo. Porque quer dizer, não fica preso, não fica paralisado. Você está pensando no prejuízo, você não está pensando no resultado que você vai ter lá na frente, né? Então é necessário que você deseje alcançar o sucesso. Mas nesse exato momento você está em um lugar longe do seu objetivo, não está? Você está em um lugar longe da onde você quer alcançar, certo? Mas logo você vai ter que caminhar até o lugar em que você gostaria de estar. E para isso vai ser preciso uma boa dose de coragem e de alguns riscos calculados, certo? Precisa ter coragem, precisa correr alguns riscos. Apenas aqueles que se arriscam ir longe demais podem descobrir quão longe eles podem ir. Isso é uma frase do T.S. Eliot. Apenas aqueles que se arriscam ir longe demais podem descobrir o quão longe eles podem ir. Você nunca vai conseguir descobrir onde você consegue chegar se você não se arriscar a ir. Certo? Um bom exemplo disso é o que declarou Sandra Peterson, da Bayer Crop Science. Sandra, ela disse assim: a maioria das mulheres que eu conheço que tiveram sucesso nos negócios estavam dispostas a aceitar um desafio arriscado, da qual outras pessoas poderiam dizer: não tenho certeza de que posso fazer isso. Mas se você olhar para a minha carreira, eu desempenhei vários papéis de risco. Eles eram arriscados para algumas pessoas, mas dentro de mim eu pensava: uau, essa é uma grande oportunidade e vai me permitir aprender novas coisas e assumir um papel maior em uma organização maior. Olha só o pensamento dela. André Figueiredo, bom dia. Raquel, bom dia. Shalom para vocês, meus filhos queridos também. Glória a Deus. Mas algumas pessoas, né, elas pensariam assim: você está louca?
O que você sabe sobre diabetes? Ou o que você sabe sobre máquinas de lavar? Ou a indústria alimentícia, ou automóveis, ou agricultura industrial? Então, queridos, o que fez essa mulher arriscar, né? Olha o que o André fala. Precisamos acreditar em nós mesmos e entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Amém, André? Isso mesmo. Se nós não arriscarmos, nós, né? Não estamos confiando em Deus. Então, o que define o resultado? É a sua forma de encarar os desafios. Se você tiver visão, nenhum desafio será arriscado demais para você. A forma de Sandra Peterson enxergar fez com que ela naturalmente enfrentasse o risco com a força da sua fé. Ela tinha fé nela mesma, em sua capacidade de aprender e não permitiu que nada viesse limitá-la. Agora imagine o que você pode fazer se aliar a sua fé em você mesmo e a sua fé em Deus. Aonde você chegaria? Então, como você encara os desafios? Eu já vi muita gente reclamar do seu chefe, lhe dar mais responsabilidade. Ah, meu chefe me dá muita responsabilidade do que os outros colegas. Eu já vi gente reclamar isso. Mas tudo o meu chefe pede para eu fazer, meus colegas ficam sempre com menos tarefa que eu. Abra sua visão, queridos, pare de reclamar. Se alguém está te colocando, lhe dá mais responsabilidade do que os outros, é porque ele confia mais em você do que nas outras pessoas. Ninguém dá responsabilidade demais a um funcionário incompetente, certo? Um funcionário incompetente, ele não tem tanta responsabilidade, porque o chefe não confia nele. Então, use isso a seu favor, aprenda o máximo que você puder daquilo que você tem responsabilidade. Seja aquele que sai na frente, que pesquisa, que traz novidades. Em vez de reclamar do seu trabalho, procure mais trabalho para você fazer. Se quiser, você pode aproveitar o momento para aprender coisas novas e se preparar para assumir um papel maior na empresa em que você trabalha. Em uma empresa maior ou na sua própria empresa. Diante de um desafio, você mostra qual é o seu verdadeiro espírito. Aprenda uma coisa, queridos. As melhores empresas hoje em dia não promovem seus funcionários com base em tempo de serviço, não. Isso é coisa do passado. O que vale hoje é a produtividade. Se você tiver visão, você cresce. Se você não tiver, você vai ficar estagnado, vai ficar paralisado, parado, sem crescimento. E olha só, que boa notícia, visão, ela é de graça. Ter visão é gratuito. Você não precisa ter capital para você adquirir visão. Basta você se esforçar. Viu? O seu cérebro é capaz disso. E se você permitir, você não tem noção aonde você vai chegar. Ok? E eu vou falar com você sobre isso mais lá na frente. Fica alerta aí. Vou falar sobre visão, lá na frente eu vou falar sobre visão. Tá? Quer queira trabalhar para alguma empresa, quer você queira um cargo público ou ser dono do seu próprio negócio, não há outra saída. Para ter sucesso, você precisa perder o medo de arriscar e abrir a sua visão. Arlete, minha filha, shalom, bom dia. Abra sua visão. Confia. Pare de ter medo de correr alguns riscos. Você tem um Deus todo-poderoso que é maior do que qualquer problema. Simplesmente correr riscos, tá? É natural, mas eu não posso ter medo. Se eu fosse ter medo de correr riscos, meu Deus, onde eu estaria agora? Se eu fosse ter medo de ter que começar tudo de novo, se algo não deu certo, se não deu certo eu começo de novo, não tem problema. Eu tenho coragem, força e fé para começar de novo.
eu sei o Deus que eu sirvo. Se Ele me deu a direção para começar de novo, é de novo que eu vou começar. Filhos, eu tive 20 anos de um ministério, eu parei e comecei tudo de novo. Um novo ministério. Porque Deus pediu, porque Deus mandou, porque Deus deu o direcionamento. Eu não tive medo de começar de novo. Porque quem está à frente, Davi não teve medo de enfrentar aquele gigante. Porque quem estava à frente era Deus. Eu sempre coloco Deus à minha frente. E é isso que você tem que entender. Por isso que nosso degrau hoje fala, não tenha medo de correr riscos. Eu não tenho medo de correr riscos. Que nem começar a live, alguém falou assim, você vai fazer, mas quem que vai ser as pessoas que vão assistir a live? Então, você fica pensando, eu pensei, falei, será que vai ter alguém? Será que não vai ter? Aí eu pensei comigo, que tenha uma pessoa. É a palavra sendo ministrada e acabou. Que tenha 2 pessoas, não tem problema. Olha, hoje já chegou a 22 pessoas aí, que foram atingidas pela palavra. Ouviram um pedacinho da palavra, ouviram uma frase. Você está entendendo? Não temos que ter medo de correr riscos. Os riscos estão aí. Mas se eu enfrentar e vencê-los, eu teria uma grande vitória. Eu quero chegar ao sucesso, mas para chegar ao sucesso, eu sei que eu vou ter que passar por alguns riscos. E eu não posso ter esse medo. E nós temos que enfrentar isso. Amém? Então, una-se à sua visão. Aprenda uma coisa, queridos. Se você tem visão, você cresce. Qual é a sua visão para hoje? Qual a sua visão para o seu sonho? Quais são os riscos que você pode correr? Balanceia isso. Busque como você vai enfrentar isso, mas em frente. Só perca o medo de arriscar e abrir a sua visão. Não tenha medo. Amém? Esse é o nosso 4º degrau. Quinta-feira eu vou falar do 5º degrau para a escadaria do sucesso. O poder de doar. Amém? Meninas de Taubaté, o 5º degrau é o poder de doar. Ok? Bora lá, mais um cartaz do nosso 5º degrau. Então eu falo para você, não tenha medo de se arriscar. Tá bom? Hoje você aprendeu, não tenha medo de correr riscos. Porque isso é que vai fazer você chegar lá na frente. Olha para Davi, ok? Davi viu uma grande oportunidade de mudar de vida. E Davi se tornou o rei de Israel. Cris, bom dia, shalom. Amém? Que você aprenda isso. E você coloque isso no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos nesse momento estar agradecendo ao Senhor. E para que Deus venha abrir nossa visão. Para que Deus venha tirar todo o medo. Para que Deus venha manifestar o poder dele de uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Amém? Que ele venha. Se tem alguém aí na live que está em dúvida. Bom dia, Cris. Chegou no amém, hein, né, Cris? Glória a Deus. E para você que tem medo, né, de arriscar, então que você não tenha medo. Que você olhe aí as circunstâncias que você sabe. Olha para o Deus que você tem, para o nosso Deus maravilhoso. Pede direção para Ele. E eu quero orar nesse sentido. Se você tem aí algo que você quer alcançar, que você não tem conseguido, que Deus venha dar direção para você hoje. Que Deus venha mostrar a direção certa, para que você possa, né, tomar sua decisão aí, em nome de Jesus. E antes de orar, eu quero falar mais uma vez, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal. Amém, queridos? Não deixa. Ah, você entrou no começo, a senhora aqui que não viu, né? Ah, senhora. Glória a Deus. Eu não vi mesmo, Cris, não vi, porque geralmente aparece que para mim agora tá aparecendo assim. Acenar para tal pessoa que entrou, acenar para tal pessoa. Eu já fico olhando, cadê as pessoas para me acenar? Amém? Então vamos orar, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, direcionar nossas atitudes,
direcionar nossas direções, para que a gente possa alcançar os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Se Deus estiver à frente, com certeza você alcançará, com certeza você vencerá. Amém? Né, Márcia? A Márcia Prado, cadê a Márcia? A Márcia está aí, né? A Márcia, tanta fé ela buscou, colocou a Deus à frente, o tanto que Deus fez ela vencer todos os obstáculos. Hoje a Márcia aí é uma empreendedora de salgados, né? Hoje a Márcia está aí, praticamente montou a sua pequena empresa, já está fluindo, já está distribuindo salgados em vários lugares, né? Vários comércios agora. Olha só que coisa, de repente as coisas começaram a explodir para a Márcia, né? Mas ela não teve medo de arriscar. Ela correu alguns riscos, mas ela foi, enfrentou e vamos lá, eu vou conseguir, né? E ela conseguiu, né, Márcia? Colocou Deus à frente, buscou em Deus, sempre orando. E às vezes ela vinha aqui, pastora, ora por mim, eu estou com essa visão, pastora, ore isso, ore. E nós orando, clamando, e Deus realmente ampliou a visão e deu crescimento, abriu todas as portas que ela precisava, né? As portas foram se abrindo, os recursos foram chegando e ela conseguiu vencer. E olha que ela passou um perrengue na vida dela, né, Márcia? Um grande perrengue, foi muito difícil os momentos que ela passou, mas ela conseguiu superar cada um. Eu vejo aí um exemplo de superação diante da situação que ela viveu, né? E Deus deu uma grande vitória para ela. Hoje ela está aí batalhando, se sustentando e fluindo, né, nos negócios aí, graças a Deus, né? Então ela teve que arriscar, e ela arriscou e conseguiu, e ela venceu, e está vencendo, amém? Então nós temos que nem outra coisa, né? Quando eu fui também fazer um lançamento no trailer, eu fui fazer lançamento de milkshake, eu não sabia nem fazer milkshake, né? Aí eu falei assim, mas vai comprar as coisas, vai perder, porque se você não souber fazer, estraga, não sei o quê. Eu falei, gente, mas eu tenho que tentar, eu preciso fazer alguma coisa. Hoje, o nosso milkshake está famoso na nossa cidade. Eu aprendi a fazer, eu fui fazendo sozinha aqui em casa, falei, meu Deus, me dá uma luz, o que eu faço? Como que faz isso? Como que eu vou deixar isso grosso e tal? E fui colocando as coisas que nem Deus foi me dando alguns ingredientes. Não é só leite e sorvete. Vai alguns ingredientes que ele vai ficando aquele sabor, aquela cremosidade. E eu fui, Deus falava, põe mais um pouquinho disso. Eu falei, nossa, quando eu fiz, ontem, uma pessoa tomou, né, e até meu genro, ele sempre fala pra mim quando tá bom, quando tá ruim. Aí ele fala, né, a primeira vez que eu fiz, ele falou, esse negócio aqui tá mais parecendo um suco batido com leite do que um milkshake. Só que tem que melhorar isso. Aí ontem ele pediu um milkshake, fui levar pra ele, nossa, mas que milkshake é esse, hein? Meu Deus! Nossa, ele elogiou muito. Aí 2 pessoas pediram ontem, elogiaram muito. Nossa, que delícia de milkshake. Então, e o nosso milkshake tá vendendo muito, tá saindo assim. Eu arrisquei, fui lá, falei, vou comprar os ingredientes. Se perder, perdeu. Se eu não conseguir fazer, amém. Mas eu vou arriscar, certo? E arrisquei. No que eu arrisquei, eu tive um sucesso. Foi algo pequeno, mas é algo que deu resultado. Mas se eu ficasse com medo de fazer, se eu ficasse com medo de gastar, se eu ficasse com medo de investir, a Márcia, se ela tivesse medo de investir nos salgados, nos ingredientes, eu vou fazer bastante, será que vai vender? Será que não vai? Se ela ficasse com medo, não é verdade? O que ia acontecer? Mas ela arriscou e ela foi lá e fez. Então, queridos, nós não podemos ter medo. Vamos correr risco, mas nós vamos vencer os riscos. Amém? Vamos lá, vamos orar. Então eu quero que você feche os seus olhos aí. Pense aí no seu sonho, no seu projeto, no seu objetivo, né? Até o fundo musical aqui, né? É o nosso Deus de milagre. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, Deus é um Deus tremendo. Amém, queridos? Então vamos lá. Glória a Deus. Pai querido e amado, meu Paizinho, aqui estamos na sua presença. E eu quero te agradecer a oportunidade de estar junto com todas essas almas que estão conosco nessa live, que ficaram comigo até agora, Pai, aprendendo
algo tremendo que o Senhor nos trouxe nessa manhã. O Senhor nos deu um banquete nessa manhã. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essas palavras que o Teu Espírito trouxe na nossa revelação, trazendo ao nosso coração. Muito obrigada, trazendo um direcionamento para as nossas vidas. Hoje nós aprendemos que nós não temos que ter medo de arriscar, porque o Senhor está à frente. Quando nós colocamos o Senhor à frente, podemos ir sem medo, porque é o Senhor que vai abrindo os caminhos. O Senhor é um Deus que abre caminhos, o Senhor abre portas aonde não existem portas. O Senhor vem com os recursos quando pensamos que os recursos não estão chegando. E nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagre. E vivemos de milagre em milagre, de glória em glória e de vitória em vitória, Senhor. Nós cremos no grande milagre e nós cremos na Tua presença conosco. Sabemos que o Senhor está junto o tempo todo, nos direcionando, nos ensinando, nos ajudando. Muito obrigada, Papai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada pela tua direção, daquilo que o Senhor tem dado para nós, Senhor. Muito obrigada. Eu Te louvo, meu Deus, e Te glorifico por tudo que o Senhor já tem feito. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor cada projeto, cada sonho. Papai, cada direcionamento, cada um que está aí almejando alcançar alguma coisa. Cada visão, nós colocamos nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor nos dará a direção certa. Porque sabemos que o Senhor está no controle de toda a nossa vida. Então nós colocamos diante do Senhor agora o sonho de cada um, o projeto de cada um, a visão de cada um, daquilo que os Seus filhos estão almejando. Que o Senhor venha dar direcionamento, que o Senhor venha mostrar a atitude certa, o caminho certo a pegar, que o Senhor envie todos os recursos necessários para que esse sonho se concretize, para que esse projeto se conclua, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor cada pensamento, cada alma que está comigo nessa live, essas 19 pessoas exatamente que estão agora comigo e que ficaram até agora, Senhor, para aprender. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor direcione cada um, que o Senhor dê a cada um a visão de crescimento, direcionamento, para que eles possam alcançar o sucesso que eles buscam, concretizar os sonhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece aquele que está desanimado, aquele que está cansado, renova, Pai. Fortalece, meu Deus, segura nas mãos, mostra o quanto o Senhor está presente em toda a situação. Papai, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de sempre estar aprendendo mais um pouco, de sempre estar junto com o Senhor e vendo o Teu agir em nossas vidas. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem estado conosco, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Muito obrigada. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Eu só tenho que Te agradecer, porque até agora o Senhor só tem feito coisas tremendas, maravilhosas, e das muitas vezes que nós passamos por apuros, nós aprendemos tanto, porque o Senhor nos ensina nas batalhas, nos ensina nas dificuldades, nos ensina nas lutas, nos faz adquirir experiência. Obrigada, meu Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado. O Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu nome seja louvado, que Teu nome seja glorificado. Aleluia. Amém. Amém. Eu estava aqui orando e aí de repente aparece um versículo aqui no meu fundo musical. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Deuteronômio 1:31. Então, queridos, no deserto, na dificuldade, né? O Senhor, o nosso Deus, nos carrega como um filho. Um pai carregando o seu filho. Pode ter certeza que diante desse caminho que você está percorrendo, papai está te segurando no colo e te levando com muito cuidado, dizendo: filho, vem nesse caminho, porque esse caminho é certo. Vem por aqui, ó. Eu tenho algo preparado para você lá na frente. Amém? Ouça a voz do Senhor. Sempre ore para dizer assim para o Senhor: Pai,
faz com que a sua voz seja audível aos meus ouvidos, porque Deus vai mostrar para você muitas direções tremendas, que você vai alcançar muito sucesso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ângela Santos, bom dia, shalom, minha querida. Amém? Queridos, chegamos ao final de mais uma live. Que você possa assistir as outras lives. Todas as lives já estão indo para o canal do YouTube. Comunidade Apostólica Novo de Deus. Nossas lives estão lá. Se inscreva no canal, porque toda vez que entrar um vídeo novo, você vai saber. Amém? Se inscreva no canal. Esteja aí compartilhando e indicando o nosso canal para as outras pessoas. Amém? Amém. Ninguém lembrou. Ah lá, a Cristina falou água, pastora. Obrigada, Cristina. Eu vou consagrar agora a água. Amém? A Fátima também. Pronto, ó, aqui está a água. Vamos orar pela água. Amém, queridos? Eu pus a água aqui na frente e estou esquecendo dela. Amém? Eu quero que você segure a água aí agora e vamos consagrar essa água. Você que está aí com problema de enfermidade, você que conhece alguém que está enfermo, pega essa água agora, põe numa garrafinha, leva para essa pessoa que está enferma. Se você está enfermo, tome essa água com muita fé agora, certo? E testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Pai, nós apresentamos ao Senhor a água agora. Oramos para que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa água seja um instrumento de milagre, que vai levar um milagre até uma pessoa. Uma pessoa que precise de um milagre de cura. Meu Deus, nós consagramos essa água. Pedimos que apenas um toque do Senhor transforme essa água num grande remédio, num grande milagre, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Diante do Senhor eu apresento todos os copos com águas, as garrafinhas com águas. Diante do Senhor nós colocamos agora e consagramos a Ti para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém e amém. Vamos tomar nossa água com fé. Que Deus venha curar todo e qualquer tipo de enfermidade da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma. Que você possa receber a cura, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que essa cura também seja levada às pessoas que você vai levar essa água, no nome de Jesus. Amém? Amanhã, quarta-feira à noite, nós teremos o nosso culto ao vivo. Não perca a live dos cultos, queridos. Domingo nós tivemos um culto muito especial de ceia. Você que não participou e você ficou sem a ceia, vai ficar um mês sem ceia. Não pode perder o culto de ceia. Culto de ceia, guarde isso no seu coração. O dia que for culto de ceia e você não está indo para igreja nenhuma, você precisa dizer, não, eu tenho um compromisso com o meu culto de ceia. A ceia é muito importante. A ceia é comunhão, é você declarar a tua comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Entendeu? Você não pode perder o culto de ceia. Amém? Quarta-feira passada, quem não assistiu a live de quarta-feira passada, olha, quarta-feira passada foi um estudo tremendo sobre maturidade. Entra lá e pega a live de quarta-feira passada. Que palavra que o Senhor me revelou naquele dia. Eu passei praticamente 3 horas na presença de Deus buscando aquela palavra. E o Senhor deu algo muito forte para nós sobre maturidade. Então não perca, amém? Amanhã nós teremos o culto à noite ao vivo. Não perca a live do culto. Assista, participe. Viu, Cristina? Quero ver você nas lives do culto, Cris. Amém? Quero muito encontrar com você nas lives do culto, tá bom? Amém, queridos? Em nome de Jesus, tá? Amanhã o pastor Ricardo Verzani vai estar ministrando a palavra para nós. Amém? Pastor Ricardo vai estar aí no culto amanhã à noite e dirigindo, direcionando o culto e também pregando a palavra para nós, pastor Ricardo. Vamos estar ouvindo. Deus tem algo tremendo, Deus está revelando algo para ele, trazer para nós uma palavra tremenda. Amém? Quinta-feira, nosso próximo degrau de sucesso, nossa próxima live de mentoria. Amém? Fiquem com Deus. Faça um dia excepcional em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração, um abraço bem apertado para vocês.